o ego assassino. Ah, é? Ainda bem, é o ego, né? Não é a égua assassina. Né? O a gente ego estava assassino... falando de um cavalo chamado homem, eu já ouvi até a égua assassina. Exatamente. Mas o ego assassino quis assassinar uma égua e acabou pegando uma tropa inteira. Ah, é? Foi atropelado? Ele está sendo atropelado por ele mesmo. Por ele mesmo. Ele é um cavalo chamado homem. Exatamente. Uhum. Vamos ver? Vamos. Caio, eu sou um rapaz de 28 anos, casado. Ah, é? Sim. Tinha cargo na igreja e tudo mais. Era bem respeitado no que eles julgam como um ser evangélico de carteirinha. Ungido pelo Senhor. É, cheio de funções divinas. Exatamente. O cara é um tem cara aí, cheio de funções dadas por Deus. Funções. Isso não é coisa para qualquer um, não. Não. Ele acredita que ficar em pé naquela porta foi uma função que Deus deu a ele. Que fazer aquilo é uma função que Deus deu. Ele só funciona na máquina divina se Deus designá-lo como peça para aquele equipamento. Isso. Ali. Aí, engrenagem. Função divina. Você veja que ele falou no casamento e a segunda coisa que ele falou foi: tinha cargos e funções na igreja e tudo mais. E tudo mais. E tudo mais. Isso aí é o máximo. Tudo mais ele mostra a prateleira de coisas fantásticas. Olha, quanta função na igreja. Você é um cara multifuncional. Ele é. Que unção. Ele é scanner, impressora. Ele é. Multifuncional. É um iPhone. Wireless. Tem tudo. Tem tudo. Wireless, rastreador. Né? Multinível. Se entregar na mão da igreja, vira um cara multiuso. Tem todos os aplicativos divinos instalados no sistema operacional dele. Coisa maravilhosa. Então vamos lá. Caio, resumindo. Certa vez descobri que a mulher do pastor estava tendo um caso. Ah, é? Descobriu, babado. Ai, Deus, assim bateu o negócio. Meu Deus, ela tá dando pro fulano. TV Fama Divino revelou pra mim. Até aí tudo bem, sabe? Porque só ela sabe as relativizações que se tem no seu casamento. Mas o complicado é que ela pregava quase todo domingo sobre isso. Sobre o quê? Sobre adultério, né? Ah, é? Moralismo feminino. Que aumenta o tesão do adulto. Ela pregava, né? Hipócrita, pregar contra aquilo que ele pratica. Sim. Aumenta. Quando o cara cai na hipocrisia para valer, sim, ele deixa de sentir dor. Então, o que seria a dor da incoerência, da culpa, quando é vencido, vira tesão. Um cinismo, um pesado. Do cara fazer o que ele anuncia contra os outros, mas não contra ele. É uma síndrome de divindade diabolizada. Ninguém mais pode, só eu. Sim. É um negócio luciferiano mesmo. É verdade. E aí? E metia o pau nas mulheres da igreja. Colocava de disciplina muitas por apenas olharem para outro homem que não fosse o teu. Ameaça, né? Se mulher que olhasse para qualquer homem era uma ameaça para uma Jezabel voluptuosa dessa. Porque, né? Diminui aí, né? Casada com um pastor para pegar a moçada da comunidade. Rasga o panfleto, né? E aí? Caio, eu me arrepiava quando eu via ela colocando fardos em mulheres que faziam delitos bem menores que o dela, moralmente falando. A partir daí comecei uma coisa que estou até hoje nesse abismo vicioso. Ah, é? Comecei a conversar com todas as mulheres da igreja que se apresentavam com carteirinha de boa conduta. Entre aspas aqui. Comecei a conversar com todas as mulheres da igreja que se apresentavam com carteirinha de boa conduta. Só para ver até onde essa seriedade... Aí vai descobrir o quê? Só para ver até onde essa seriedade, esse ego de mulher exemplo iam. Olha a viagem dele. Caio, resultado do IBGE dele.
De todas as mulheres que conversei da igreja, 99% delas me deram espaço para entrar com o que eu quisesse. Ah, eu não tenho a menor dúvida. Bola e tudo. Ele e o super músculo gel adesivo. Isso. A torcida também. do Flamengo e do Corinthians. Isso aí. Né? Infelizmente, meu irmão, é uma estatística que a gente já conhece há muito tempo. Muito tempo. E aí? Mas nunca tive contato realmente com nenhuma delas. Eu marcava encontro e não ia. Fazia elas abrirem a webcam. Mostrar tudo, né? Etc. Depois as repreendia. Mas isso foi se somatizando. Aí ele fingia quando a mulher já estava lá, ele repreendia a mulher. Olha Que é isso, minha filha? Que coisa é essa? Eu estava te testando para ver até onde é que você ia. Como é que você veio até aqui? Que é isso? Pelo amor de Deus. Olha a viagem do cara. Que é isso, maninha? Isso dá um tesão pior do que aquele do matador, que vai lá e pega. É uma outra forma de morrer. 1000 formas de morrer. E aí, me conte. Esse é o Mr. Músculo que não aplica o produto. Que não aplica o adesivo, passa o só gel um adesivo. Cheiro. É o Mr. Músculo Bom Ar. Bom Ar. É o Mr. Músculo Spray. Spray. Só no ar que fica, né? E depois, minha filha, que é isso? Não entra na privada. Não. Pois comecei a fazer... Que agora o Mr. Músculo tá com aplicativo para cozinha. Né? Para cozinha. Fica na cozinha e não vai até o banheiro. Só o gel adesivo é que vai. Mas isso foi se somatizando. Pois comecei a fazer isso com todas que conhecia, casadas também. E Caio... Vicia, né? Aí ele lança... Vai dando um tesão mórbido. É o cara chegar e dizer, não comi ninguém, mas todo mundo eu comeria se eu quisesse. Porque eu vi até onde elas iriam comigo. Isso dá um tesão adoecedor. É um espírito de sedução platônica, de Dom Juan platônico, mas que tem concreções dramáticas para a vida. Pode ser batizado como a síndrome de He-Man, cara. Não é? Ele levanta a espada e fala, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Eu tenho a força e pronto. Mas não faz nada. Nada. Isso. Nada. Aí sobe no gato guerreiro e sai andando. Sai, com aquela voz boazinha, assim. Diz que o gato guerreiro é meio viado, mas tá tudo bem. Olha a embolação. Macho ali é só a Xirra. E o mais santo é o esqueleto. É o esqueleto, coitado. Padece na mão daqueles dois. Ué. Sim, vamos lá. Vamos lá, porque... Aí isso foi somatizando, depois comecei a fazer isso com todas que conheciam casadas também. Aí ele lança a estatística. Aí ele foi vendo como está todo mundo em pose ginecológica, psicologicamente falando. Ele vai lançar aqui. Novamente, Caio. 99% sem medo de errar. Sempre dão espaço. Pois sabia o que falar, em que parte da alma tocar, etc. Fui e estou sendo um induzidor ao erro. O que fazer, caro amigo? Estou tentando parar através da comunhão com vocês aqui no Papo de Graça. Um grande beijo, meu amigo. Te amo. Me ajuda. Meu maninho, isso aí é uma das 1000 formas de morrer, não é? Vicia. Sim. A alma de uma maneira mórbida e fantasiosamente perversa. Você sabe, dá uma sensação diabólica de poder. Você dizer, das 100 que eu ataquei, 99 das casadas eu pegaria. Das que não sendo casadas, sendo ou não,
mas que tem a fama de mais impolutas da igreja, eu também pegaria a mesma quantidade, porque está todo mundo carente e vulnerável. Aí o tesão começa a se desenvolver de outras maneiras, não é só em relação a como será que ela é, que é o que você já pensou tantas vezes, né? Como será que ela é? Como seria? Não vou fazer, nunca farei, mas leva a um ponto e a um nível, tem tanta especulação, conversa-se tanto para chegar a essa conclusão de que se vier tem, que por essa mesma entrada e invasão, 1000 outras informações se transformam em elaborações fantasiosas na mente, em adultérios contínuos que vão ganhando seus desdobramentos adoecidos. Por exemplo, um dos desdobramentos, no caso das mulheres casadas, é o cara como você sentir o poder sobre a mulher e se sentir superior ao marido dela. Dizer, eu conheço esse cara por dentro. Não fui lá porque não quis, ele que me considere generoso. Porque se eu não fosse generoso, aí tem um outro subproduto, autoglorificação. O cara diz, se eu não fosse generoso, eu iria. Mas eu, além de gostoso, sou consciente, não vou. Mas o poder de saber como a mulher dele é, como a mulher dele seria, e como ele não sabe que a mulher dele é e poderia ser para um homem como você, é uma coisa diabólica que aumenta o caldo, a feijoada das partes erógenas desse tesão que toma conta da alma e gera químicas viciosas, gera excitamento cerebral, produção química diversa, testosterona vai embora, todos os elementos químicos do excitamento se acentuam e o cérebro fica viciado. Você deve ter feito isso com dezenas de mulheres, com cada uma, mas cada uma é um processo. Você começou nervoso, no que será que isso vai dar? Chamando isso de teste. Quero só ver como é que é. Já era um teste mórbido, de alma doente, mas você o apelidou assim. E olha o nervosismo. Depois o nervosismo foi dando lugar a umas certas certezas. Depois foi virando uma certa psicologia de Dom Juan, de sedução. Os aplicativos foram sendo aproveitados e você foi ficando culto no aplicativo, foi fazendo tudo ficar mais rápido, mais fácil, foi aprendendo um caminho das pedras e uma superioridade em relação a isso. E a mente é excitada. Agora já não tem mais o nervosismo da primeira vez, agora já é aquele excitamento que diz, quero ver em quanto tempo a mulher do fulano se rende, quero ver em quanto tempo a mulher do diácono se entregaria, quero ver em quanto tempo a filha do presbítero me daria, quero ver... Aí começa essa história, que é uma espécie de diplomacia de Satanás que o cara vai praticando. Não vou matar, roubar e destruir. Eu só vou provar e deixar o sinal que eu poderia ter matado. Vou deixar a marca de que eu poderia ter roubado e só furtei um olhar. E que eu poderia ter destruído, mas deixei só o meu rabisco, a minha rubrica, que diz fulano poderia ter comido. Esse é um diabo diplomata, de hipocrisia pior do que a da mulher do pastor, ou do tamanho da hipocrisia dela. Ela vai, transa, adultera, engana, prega contra e disciplina os outros. Você repudia tanto essa mulher que fica com o tesão mórbido de descobrir se ela é a única pervertida da igreja ou quantas seriam como ela, e descobre que potencialmente qualquer um pode ser. Mas só não caiu ainda uma ficha em você, não descobriu ainda que você é assim. Que você é assim. Você só não disciplina, mas você colocou todos sobre a disciplina do seu juízo.
de superioridade espiritual sem se tornar que você se tornou escravo dos testes que praticou e hoje baba nervoso para ver em quem você vai aplicar o próximo teste. É mórbida a situação, é diabólica e só tem uma maneira de vencer, é encarando e se abominando por isso. Se abominando, meu amigo, por isso. Sentindo a abominação da sua covardia, porque imagina só se eu fosse me entregar essa tarefa de descobrir quem é que poderia dar, quem não poderia, até onde iria. Você vira um diabo, imagina, se eu fosse me colocar e esse fosse um trabalho meu, uma vontade, uma tara minha, ficar vendo até onde as pessoas vão, que diabo você vai se tornando? Quanta semente maligna você vai plantando para descobrir que uma mulher iria até aonde você quisesse que ela fosse? Quanta semente você semeia no coração dela, seu semeador de adultérios invisíveis? Quantas? Quanta malignidade você dispersa? Então, meu irmão, seja salvo disso hoje por uma decisão quebrantada, meu amigo. É parar de cheirar esse pó, é parar de se aplicar com essa droga, isso é droga. É parar com esse crack. Você vai ter ânsias, vai ter abstinência, vai gemer, vai gritar, porque você foi ficando viciado nesse fazer, e é um fazer altamente sedutor, porque não coloca você na posição final do compromisso, dá a você essa superioridade de quem prova se retire, fica com uma carta na mão, para o bem ou para o mal. Faz de você um diabo das suas irmãs e um demônio de conhecimentos ocultos sobre a fragilidade dos seus irmãos. Um Satanás praticando diplomacias eclesiásticas. Isso tudo revoltado contra a mulher do pastor, que é adúltera. Adúltera de um homem só, talvez, não é? De um amante só. E você se tornou o adúltero de todas. Do ponto de vista da espiritualidade, você não fez um motel, você fez foi uma surubice platônica na sua alma. Hoje a igreja, esse lugar onde você vai, imagina, se transformou nesse ambiente de ninfetas, no cio que você poderia pegar. É o cenário da sua emulação espiritual, é esse ambiente de cortesãs potenciais. Imagina só que doença mental, cara. Então, não é só tomar decisão no seu coração e parar com isso interiormente, mas provavelmente vai implicar em ter que refazer o próprio ambiente dos seus lugares de culto, da sua espiritualidade, se você ficou tão viciado em associar certas pessoas a certas possibilidades. Pare com isso. Assim que mudei aqui para Brasília, um pouco antes de mudar para cá, eu conheci um rapaz, gente muito boa, um moço sensível de Deus. Mas ele se viciou em algo assim. E ele me escreveu, tem lá no meu site, a primeira, a segunda, algumas cartas dele sobre... Procure a palavra platônico, casos platônicos, amores platônicos, panteão platônico, alguma coisa assim. E ele me dizia isso. Não exatamente como você, mas ele se liberava para de tempos em tempos viver uma paixão platônica por alguém da igreja. Aí de 4 em 4 meses, 5 em 5, 6 em 6, eu não sei qual era o período, ele vivia aquilo em plenitude. Nunca pegava ninguém, não tocava ninguém, não era para chegar nos finalmente, mas era para se embevecer, se apaixonar, para dar aquela chorada emo de paixão platônica. Conclusão, no fim, ele magoou tanto a mulher dele, que foi sentindo as múltiplas paixões, que ela, depois de cansada, quando resolveu partir para as cabeças, não foi para fazer nada platônico.
foi com o Mister Músculo Gel e daí para frente, não é? Porque não havia platonismo nela. Ela foi provocadíssima pelo dele. Depois ele ficou anos chorando a tristeza de ter perdido a mulher que ele descobriu que amava. Mas se viciou em emoções apaixonadas, sazonais, para alimentar a alma com aqueles picos de potro afetivo. Vicia. Vicia tanto que o cara vai descobrir que amava a mulher depois que perdeu. Né? De tão viciado que ficou na química daquela emoção, em razão de que ele não tinha um amor maduro dentro dele, porque o amor maduro mata isso de cara. O que me leva ao último ponto em relação a você, que diz respeito ao seu casamento. Você tem 28 anos. Não disse há quanto tempo está casado, mas está novo demais para estar com a cabeça já tão estragada assim, meu filho, no seu casamento. Então se pergunte, que casamento é o seu? O que você e sua mulher se vinculam em quê a quê? O que existe aí como vínculo mesmo entre vocês? Ligação, liga, cola do ser entre vocês. Se pergunte com honestidade, porque do contrário, a gente fica só tratando também desse elemento mondrongoso, caricato que você narrou. Por trás dele, tem 2 ou 3 outros a serem identificados. Número 1, o seu tesão por adultério. Mesmo. A mulher do pastor deixou você com tesão. A sua raiva é do tamanho do seu tesão. Prova disso. Você foi seduzir mulheres para ver se você se entregasse à tarefa, se você seria bem sucedido. Isso é uma prova de que ela deixou você cheio de tesão. Sua raiva era desejo reprimido, como acontece com muitos legalistas. Não admitem que estão entesados, então chamam aquilo de raiva e ira, e aquela energia que alimenta o desejo deles na direção maligna que eles pretendem combater, e de repente se veem como os principais promotores daquilo que queriam que não acontecesse. E a outra coisa tem a ver com o seu casamento, meu amigo, com a incipiência da sua conjugalidade. Essas coisas você tem que ver já, porque o que aconteceu com você nasceu desses fundamentos anteriores e você tem que enxergar para buscar se curar. Eu poderia sair falando a esse respeito, mas eu vou deixar você pensar, porque tem mais gente aqui para a gente tentar ajudar. Mas pense nas coisas que eu lhe falei. Eu lhe dei as bases para você se autoexaminar e voltar aqui com mais vagar e com mais ponderação acerca do seu próprio diagnóstico sobre a sua atual expressão de enfermidade, mas que esconde latejamentos diversos que você tem que conhecer na sua alminha, meu irmão. Então é aqui que a gente está esperando você todo dia, tá bom? Eu tenho consciência disso, Caio, por isso estou aqui pedindo ajuda, sinceramente, com o meu coração sangrando, que te digo que me olho no espelho e vejo o diabo. Eu saí da igreja há 5 meses, porque achava que é ali que tinha crescido aquilo em mim. Não foi Achei ali. que o ambiente não estava me ajudando. Nos primeiros meses melhorou. Tinha parado. Agora ele escreve uma frase que eu não entendi, que ele escreve assim: foi aí que comecei com quem conhecia. Foi que comecei a fazer isso com quem ele conhecia. Sim. Entendeu? Foi aí que ele resolveu partir mesmo para as cabeças para fazer o teste. Ele primeiro deu essa ausentada, depois ele partiu para dentro. Agora, não adianta você ficar se sentindo diabo nessa história. Você é um filho de Deus, meu filho. Filhos de Deus vivem vidas de diabo por momentos, meses, períodos. Não lembra de Pedro? Quando Jesus disse: bem-aventurado tu és, Simão, filho de João, Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou quem eu sou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Por isso eu também te digo, aí coisas tão boas sobre Pedro. Foi. Aí logo depois Pedro ficou achando que era um cara do bem, de Deus,
importante no reino, tinha chaves na mão para algumas coisas, e o coração dele se fechou uma vez que ele pensou que tinha chaves nas mãos. O coração se fechou para saber que a única chave que eu tenho na mão é um coração aberto para amar para sempre e perdoar todo dia e não me jactar jamais. Aí eu tenho uma chave na minha mão, que é aquela que mantém aberto o meu próprio coração, onde as coisas se ligam e se desligam aqui dentro de mim. Então, você é um filho de Deus que precisa hoje ouvir Jesus dizendo: arreda Satanás, como Pedro ouviu. Porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Porque o teu zelo por Deus não era zelo, era tesão camuflado, porque enganoso é o coração desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. Com relação às irmãzinhas lá da igreja, mesmo sabendo que o estado espiritual da maioria é esse de cio, é assim que está todo mundo, meu amigo. E você também. Então seja misericordioso com as pessoas. Está todo mundo muito carente, muito mal instruído, instruído na direção do tesão e não da pacificação. Porque uma igreja que prega contra a sexualidade, contra a natureza e a naturalidade, todos os dias, introjeta no coração dos crentes uma vontade desesperadora de transformar o que seria natural em algo pecaminoso, exagerado, exacerbado, superlativizado. Por isso que quanto mais repressiva é a igreja, mais tarado fica o crente. Então, você e eles são vítimas dessa produção doida, onde já não se sabe mais quem é a besta nem quem é o comido pela besta, porque é um mundo de bestas, bestas que comem bestas, que sabem das bestas e ficam com as bestas e bestas se tornam. Então vamos parar com a análise contra nós e, em nome de Jesus, tomarmos aqui a decisão, você, em nome de Jesus, de que essa história acabou agora, acabou hoje. E olha, você quer ficar curado disso mesmo? Peça perdão às irmãs que você seduziu, no nível de sedução que você seduziu e que deixou-as até sem graça. Aquelas que notaram que foram seduzidas e que você disse: não, que é isso, fulana? Só estava testando. Aquelas que você exortou. Todas as que você exortou. Todas as que você deu uma de superior sobre elas. Agora, tome cuidado para nessa de pedir perdão não ficar e comer, né? É um perigo também. Mas se ele quiser mesmo ter uma atitude de homem adulto, chame as mulheres que você seduziu e que depois deu uma de glorioso, saindo assim, dizendo: que é isto, fulana? Você é casada? Peça perdão. Peça perdão. Fulano, eu fiz e foi maldade minha. Eu quero te pedir perdão porque o mal foi meu. Você respondeu a uma relação humana, com as carências que você está vivendo. Agora, eu fui com a intenção perversa de ver até onde você ia. Me perdoe, minha irmã. E tire isso do seu coração. Em nome de Jesus. Senhor, ajuda o meu irmãozinho a ver de onde esses males nascem dentro dele. E eles nascem dessa juventude boicotada, nascem de uma adolescência desmasturbada, de uma juventude capada, podada e reprimida pelas morais apavorantes. E quando ele viu a mulher do pastor fazendo o que faz, ele se encheu de vingança, de raiva, de justiça própria perversa. E se diabolizou nessas relações de controle, de superioridade, de poder que ele manteve.
Salva-o disso. E eu te digo, meu irmão, agora em nome de Jesus, perdoados estão os teus pecados em nome do Senhor. Amém. Perdoados estão os teus pecados. Levanta-te limpo e lavado. E vai viver uma vida sem culpa, sem autojustificação e com o coração quebrantado, sabendo que você tem todo o potencial perverso para ser pior do que a mulher do pastor. Por isso ande quebrantado em nome de Jesus. Aquele que está em pé, veja que não caia. E não brinque de fazer teste, porque testes com a queda levam a gente a abismos maiores do que os imaginados. Em nome de Jesus, aprenda e fique livre agora. Que saia todo o peso de angústia de sobre ti. Fica livre em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, amigo? Caio, eu vou tentar, com a esperança de que um dia eu volte e diga que estou curado em Deus. Obrigado. Você vai voltar logo, você vai continuar se expondo à palavra, lendo o Evangelho e tirando a cabeça de raivas, obsessões, dessa ideia de que lá só tem gente doida, traidora, porque você era de lá. Sim. É nesse ambiente que você viu que é todo mundo igual, está todo mundo ferido e ferrado. Então tenha misericórdia, por favor. Sim. Vem me ver TV, o canal é você.